Olá, querido aluno do Aula Móvel e todos aqueles que estão participando ou estão assistindo aí por meio do YouTube ou do Facebook ou dos diversos canais das redes sociais. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Sou Helder Saraiva, sou advogado, professor de Direito Administrativo, vivo no Distrito Federal, tá certo? E hoje o Aula Móvel me chamou, né? Fico muito grato por isso. Antes de mais nada, deixa eu agradecer a oportunidade de participação para fazer as considerações sobre a prova do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Tudo bem? E hoje nós vamos, neste momento, abordar a prova de técnico administrativo, falando sobre as questões que envolvem todo o direito administrativo, que entra lei de servidores, lei 8.112, a própria teoria e os julgamentos em si, tá certo? A desconsiderar que nós estamos falando de um gabarito preliminar, tá? Mas todas as respostas, nós trouxemos os embasamentos e as considerações, tudo bem? E, caso alguma divergência, nós também estamos abertos, tá? Para que você questione, fale, converse sobre a possibilidade dos recursos nas questões que lhe interessam. O mais importante é dar apoio a você, tudo bem? Como as provas têm cadernações ou numerações diferentes, as sequências não são iguais. Então eu apresento a questão independente do número da sua prova. Pode ser a primeira, na sua pode ser a última. O importante é você olhar as referências. Tudo bem? E após a visualização desse vídeo, antes de mais nada, eu peço que você, né, interaja tanto com a Aula Móvel nas suas redes sociais ou comigo mesmo, né? Então, nós estamos aqui, correção de prova, como falamos. Você consegue o contato comigo no Facebook, né? Na www.com.br, Professor Helder Saraiva, tudo junto, tá certo? Lá você clica em curtir. E nós temos que lembrar que nesta página aqui eu já faço os comentários também, né, por escrito. E a gente sempre dá dicas interessantes mediante o visual ou dicas rápidas pelo Instagram, @professor Helder Saraiva. Pessoal da edição, puxa para mim. Isso, muito bom. Agora, vamos, né? Já falamos, já conversamos. Desejo boa sorte, né? Aquele momento de angústia, né? Será que vai? Será que não vai? É hoje. Vai sim, tá certo? Tanto que eu vim correndo, tal, já estava em outra até machuquei a mão, né? Nos dias anteriores, no dia da prova, no domingo, mas nem isso aí limitou para que a gente pudesse falar da prova com você. Então, vamos à primeira questão, tá? Pode puxar comigo aqui, pode puxar comigo, ó. De acordo com o entendimento firmado pelo STF, tá? Apenas nos casos expressamente previstos em lei, pode o servidor aposentar-se com proventos integrais em razão de doença grave ou incurável. A questão de doença grave dentro da Lei 8.112 merece sempre destaque especial na própria legislação federal, né? Na 9784 tem preferência em andamento, tem a questão de benefícios, né, em relação aos possuidores de algumas necessidades, mas se a pessoa, no caso da 8.112, se ela desenvolve as doenças que são elencadas, tá certo? No artigo 185 e 186, ela tem direito à aposentadoria, mesmo que ela esteja em estágio probatório. Tudo bem? Agora a pergunta é: nós sabemos que no convívio da sociedade existem diversos tipos de patologias e elas podem surgir, novos tipos de doença, ou identificar pela evolução da medicina, ou mesmo, né, com relação à questão da classificação médica dentro das pesquisas. E começou a se debater perante os tribunais se a lista que está na Lei 8.112 ela é taxativa ou ela é um exemplo servindo de outras interpretações. Então a questão aqui está falando literalmente de 8.112 e implícito regime jurídico único. Mas o que eu quero que você tenha atenção na questão? Puxa a imagem dela aí para mim. De acordo com o entendimento firmado pelo STF, a palavra firmada vem com a ideia de último posicionamento do tribunal. Quer dizer que em alguns momentos ele pode até ter alternado, mas aqui ele não. Nós vamos parar por essa interpretação. Comigo aqui na segunda. Aí nós vamos perguntar juntos: professor, a lista que está apresentada
na 8.112 é taxativa ou exemplificativa? Aí nós buscamos o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Mediante o último entendimento do Supremo, a lista é taxativa, ou seja, se não for nenhum tipo das patologias previstas, tá certo? No regime jurídico único, ou seja, na Lei 8.112, não permite a aposentadoria, tá certo? Então, quando ele diz, puxa a questão de novo para mim, apenas os casos previstos em lei pode o servidor aposentar com proventos integrais. Puxa comigo. Questão está correta. É o último entendimento do Supremo Tribunal Federal. O julgamento foi em relação até a legislação de servidores do Mato Grosso, tá certo? Só que, como era uma interpretação de direitos de servidores, teve efeito geral na interpretação de todas as leis de servidores do país, incluindo a Lei 8.112. Então a questão está certa. Questão que trabalhou literalmente com conhecimento jurisprudencial, conforme é uma das características do CESP. Aí, peço aí depois a questão de novo. Manda aí. Boa! Então, quando nós olhamos aqui, tá certo? Ele fala de acordo, ó, de acordo, o entendimento firmado pelo STF. Apenas os casos expressamente previstos em lei pode o servidor com proventos integrais em razão de doença. Então, aqui ele está afirmando que seria um rol taxativo, tá certo? Ou cláusulas numeradas. Então, o que acontece? O fundamento está perante o julgado RE, de recurso especial, número 656860. 656860, tá certo? Da autoria do ministro Teori Zavascki. Teori Zavascki. Questão, objeto, jurisprudência. Ok? Então, gabarito aqui está certa. Bacana? Aí, nós vamos para a segunda questão. Puxa a tela comigo. Em razão do atributo da autoexecutoriedade dos atos administrativos, é possível a execução dos efeitos da pena imposta a servidor público antes do trânsito em julgado da decisão condenatória em processo administrativo disciplinar, ou seja, que ainda esteja pendente julgamento de recurso. Aí nós temos que perceber o seguinte, fala-se mais uma vez em relação a servidores, tá? Aí estamos falando de processo administrativo disciplinar, poder disciplinar. E muita atenção, porque aqui o CESP usou o entendimento do STJ de 2015. Na outra comigo. Normalmente nós estudamos com a seguinte interpretação, que o servidor que recebe PAD está submetido à demissão, ele será demitido somente após o trânsito em julgado, ou seja, quando não couber mais recurso. Até porque isso é afirmado lá na Lei 8429, que é a lei de improbidade. Né? Ela diz que a perda da função e a perda dos direitos políticos, a suspensão dos direitos políticos será após o trânsito em julgado.
Só que, neste caso, a lei de improbidade está falando sobre um processo judicial. Na interpretação mais recente, o Superior Tribunal de Justiça entendeu o seguinte, que quando sai o julgamento do PAD, a Lei 8.112, ela não fala em recurso suspensivo, que é uma regra do processo administrativo. O efeito devolutivo e o efeito suspensivo. Devolutivo é porque dei uma decisão que eu não quis e eu estou devolvendo esse processo para um novo julgamento. E suspensivo é impedir que a decisão aconteça. O suspensivo não é regra no direito administrativo. Ele só vai acontecer quando a lei expressamente o conceder ou a juízo da autoridade julgadora, mediante ato de ofício, ela mesma entende que é muito grave, ou mediante requerimento do acusado, sendo aceito por meio da autoridade administrativa. Então, o STJ interpretou o seguinte: como na Lei 8.112 não há expressão do direito ao efeito suspensivo, a administração pública poderá aplicar os efeitos, que é o afastamento do cargo e o corte da remuneração, tá certo? Você vê que é uma atividade de opção, não é uma imposição, até porque pode ser concedido o efeito suspensivo. E aí, muita gente terminou se atrapalhando por ter um costume em raciocinar que toda decisão desta monta seria após trânsito em julgado. Só que isso é um firmamento, havia divergência, mas é um firmamento do ano de 2015. Mais uma vez, jurisprudência e exigindo alta atualização e especialização do aluno. A questão não foi mole não, tá? Aí eu peço ao pessoal aí da direção que puxe a telinha para mim. Em razão do atributo da autoexecutoriedade. É possível a execução dos efeitos da pena imposta a servidor público antes do trânsito em julgado da pena condenatória. Você pode perceber também, isso vamos terminar em processo administrativo disciplinar, ainda que esteja pendente julgamento de recurso. Você pode perceber também que a prova aqui ela foi sagaz, né? Ela foi bem inteligente em dizer é possível. É possível, então é uma questão discricionária. Agora, a ideia é busca a demissão, porque se aplicar, no caso for na suspensão, se a pessoa ficar fora, vai se exaurir a pena. Por isso ele colocou num sentido bem mais aberto, tá? E o que acontece? Aí eu vou passar a telinha e a gente vai trabalhar com o seguinte entendimento, tá? É possível, professor? É, tá certo? E isso... Então vamos colocar aqui. Gabarito. Correto. Gabarito correto de acordo o MS 19488 DF, tá certo? Tá. E aqui no caso, relator, ministro Campbell. Dentro da sua ideia, ele formatou o seguinte entendimento, que
os efeitos do recurso são devolutivos, ou devolutivo, ou suspensivo. Só que no texto, no texto, da 812 ocorre somente o suspensivo. Tá certo? Dentro dessa ideia, ainda nós temos que ver o seguinte: como se trata de um ato administrativo, ele pode usar do atributo da autoexecutoriedade. Da autoexecutoriedade, tá? E isso independe de autorização judicial. No caso de emergência ou de interesse público. Então, muitas vezes, retirar a permanência daquele servidor termina precedendo, tá? Então, quando ele fala sobre essa situação, automaticamente é possível a partir de 2015. E a ausência, tá certo? Ausência do efeito suspensivo está presente no artigo 109 da Lei 8.112/90. Então, vamos aqui reafirmar, né? Relatoria. E antes de tudo, deixa eu acrescentar também que entendimento do STJ. Efeito devolutivo. Sempre. Então, pelo entendimento do STJ, o que aconteceu? Ocorre somente, vamos só corrigir aqui que na falação, terminei, somente o devolutivo. Somente o devolutivo. E a comprovação disso está no artigo 109. Então, questão correta, tá? Inovação do tribunal. Quem quiser a data, vem de julgamento também do informativo 559 do julgado do dia 24 de setembro de 2014. Super recente. Aí, turma, eu vou e peço, puxa para mim. Boa! Já falamos sobre esse daqui, agora, vamos no outro. Indivíduo aposentado em emprego público pelo regime oficial da Previdência Social, um ex-empregado público, né, foi aposentado pelo regime geral, pode tanto exercer função pública em caráter temporário, quanto ocupar cargo em comissão de livre nomeação, por não se configurar, nesses casos, a acumulação de cargos públicos. Pode puxar a tela aí para mim. O que acontece? Ele diz que, antes de mais nada,
pode. Livre numeração por não se configurar. Não se configurar. Nesses casos, acumulação de cargos. Aí vamos lembrar da regra. É ilegal acumular cargos, empregos ou funções na administração, tá? Só que aqui é permitido a 2 de professor, 2 na área de saúde, 1 técnico científico com 1 de professor e na Lei 8.112, 1 de vereador com um cargo público. Tá? Existem outros tipos de acumulação em relação aos agentes políticos, mas aqui ele está falando sobre emprego público. Tá? E quando eu falo em emprego público, eu estou falando de um agente administrativo que obedece essas regras aqui. Só que tudo isso aqui, né, tudo isso aqui são relatos de pessoas na ativa. Ou seja, pessoas que estão trabalhando. Só que ele falou indivíduo aposentado. Aí, dentro deste contexto, a gente vai analisar o seguinte. Gabarito. Gabarito. Ele é correto. Por quê? Primeiro, a aposentadoria é no regime geral. Me perdoe os estudantes de previdenciário, mas eu vou colocar, é pelo INSS. Pronto. Agora, se a gente perceber o que é vedado, é vedado. O que é vedado é vedado é o duplo pagamento em atividades da mesma natureza. Exemplo. Se uma pessoa ocupa um cargo de técnico do TJ, DF, aí ela se aposenta e aí faz um concurso para analista do TJ, nós tivemos a relação de cargo e cargo. Isto aqui não é possível, tá certo? Isto aqui não é possível, a menos que ele desista da aposentadoria, porque se coincidiram na mesma natureza, tá certo? Agora, vamos
imaginar o que a questão pediu. Questão. Ela colocou um empregado público tem estabilidade, professor? Em regra, não. Né? Empregado público, que é uma pessoa que ocupa emprego por concurso. E é definitivo. Ou seja, definitivo não quer dizer estabilidade, ou seja, só não vão mandar embora ele sem motivos e ele ainda tem direito a processo administrativo disciplinar. E ele se aposentou e ele vai desenvolver a atividade de agente temporário. Lembrando que o STJ, nos últimos 2 anos, tem usado a expressão servidor temporário, né? Neste caso, ele ocupa uma função por processo seletivo. Pode ser por concurso? Pode, porque é o meio, mas não é obrigatório. E se você perceber, um é emprego, o outro é função. E o próprio nome diz é com tempo determinado, tá certo? Como as características são totalmente diferentes e as formas de recolhimento também, isto aqui está ok, tá? Outra situação que foi comentada, a pessoa se aposentou, por exemplo, no BB, Banco do Brasil, que é, né, uma sociedade de economia mista, então é pela CLT, é emprego e se aposenta pelo regime geral. Agora, se for, no caso, uma DAS, vai ser por meio do regime jurídico único, mostrado 8.112. E é um cargo. A diferença é que ele não tem estabilidade. E o que acontece? Dentro deste caso, ele vai contribuir em outro regime. Mas, como é uma ocupação sem definitividade, está tudo ok. Outra que vale a pena mencionar seria o aposentado com o cargo eleito. Também são naturezas diferentes. Comigo. Então, se você percebe, nós vimos que este empregado público aposentado, que tinha uma atividade contínua, permanente, ele ou ia ocupar uma atividade de função e temporária, e no outro, do caso do cargo comissionado, também não há definitividade, pela razão de livre nomeação e livre exoneração. Então, nestes casos, não ocorre impedimento constitucional, porque o impedimento constitucional se dá em relação às atividades, né, aos cargos que as pessoas estão na ativa ou quando estão aposentados e vão ocupar outra atividade de natureza idêntica da qual se originou. Como fosse advogado do Banco do Brasil, se aposentou e vai fazer concurso para advogado da Petrobras. Aí são as mesmas naturezas, as mesmas características. Então, logo, o gabarito está correto em dizer, puxa a tela para mim, tá? Em dizer que pelo regime oficial de excepção pública em caráter temporário, quanto ocupar sobre as duas possibilidades. Vamos para a próxima. Tendo dúvidas sobre a configuração do ato de improbidade administrativa surgida após a manifestação preliminar do réu, o magistrado deve rejeitar imediatamente a ação. Gabarito.
está errado. Tá certo? E aqui nós usamos como referência a questão do recurso especial número 1351/180 do estado do Goiás, tá? Aí nós vamos entender o seguinte. Processo judicial na LIA, Lei de Improbidade Administrativa. O que acontece? O que acontece? Primeiro, nós temos a apresentação da ação judicial, que pode ser apresentada pela pessoa jurídica que foi vítima ou, em qualquer caso, pelo Ministério Público. Até aqui sem problemas. A partir do momento, primeiro passo, ela vai ser recebida pelo magistrado. O magistrado vai intimar o réu, vou usar a expressão, para uma defesa prévia, uma defesa preliminar, né? E o argumento é não existir fatos que sustentem um processo. O que você tem que ficar ligado aqui? O processo ainda não começou. Isso aqui que é o que nós chamamos de fase preliminar. E para a defesa prévia, o réu tem 15 dias. Nossa, precisa de tudo isso. Não é questão de não precisar, mas para que você entenda o raciocínio. Quando a defesa é apresentada, né? E ela vai ser apresentada para o juiz. Aí o juiz aqui, ele pode entender primeiro que
não existe ato de improbidade e arquiva. Ou ele pode entender que existe ato de improbidade. Aí, neste caso, ele cita o réu para a contestação, que aí vai ser a defesa oficial. Aqui o processo já está existindo. E o prazo também, 15 dias. 15 dias. Agora, o que foi abordado na prova, que é interessante, ele colocou se o juiz tiver dúvida. Quer ver? Surgir o magistrado, se tiver dúvida sobre o caso. O que ele vai fazer? No direito penal, nós usamos, em regra, o dúbio pro réu, em favor da inocência. Mas aqui eu não estou julgando ele, eu só vou entender, só vou analisar se ele deve ser julgado ou não. Neste caso, a jurisprudência entende que pela gravidade é melhor que a pessoa seja exposta ao julgamento, porque caso tenha inocência, não ficará nenhuma dúvida com relação à mesma, tá certo? Conforme o que eu apresentei para vocês, tá certo? Então, o que vai ocorrer aqui é o efeito que nós chamamos, tá certo? De indúbio pro sociate, tá? Societate. Indúbio pro societate. Então, no caso, na dúvida, que ocorra o processo. Então, se gera dúvida, quando ele diz que deve rejeitar imediatamente a ação, está errado. Porque, na dúvida, a pessoa é julgada. Que é diferente de, na dúvida, a pessoa é condenada. É condenada. São coisas totalmente diferentes. Então há erro no gabarito. Ficamos aqui com o esquema. Agora, estagiário de órgão público não pode ser sujeito ativo de improbidade administrativa. Gabarito. Gabarito. Errado. Vamos pela doutrina. O conceito de agente público para a lei de improbidade administrativa é o mais amplo do direito administrativo. Ou seja, se você me perguntar, de acordo com a teoria dos agentes públicos, um estagiário, tá certo? Um estagiário, ele não é um agente público, porque ele está lá por função educacional. Mas a lei 8429/92, no seu artigo 2º, ela diz que toda pessoa que de forma temporária ou permanente
direta ou indireta, remunerada ou não, está ligado à atividade pública, responderá como agente público, tá certo? Então, logo nós temos isso no próprio texto da lei, tudo bem? E com essa interpretação aí, nós também não podemos esquecer que o STJ, tá? O STJ, em 2015, tá certo? De acordo com o informativo 568, tá certo? Com relação à publicação no dia 18 de agosto de 2015, confirmou o entendimento. Então, nós temos a demonstração do vínculo, tanto em relação ao erro da questão pela lei e pela jurisprudência de 2015. O agente público não pode figurar como parte em conjunto com o ente administrativo o qual esteja vinculado em ação de reparação de danos promovidas pela vítima. A previsão é de que ele somente seja demandado regressivamente por pressupostos danos praticados no exercício da função. O agente público não pode, como parte em conjunto com o ente administrativo ao qual esteja vinculado em ação de reparação de danos promovidos pela vítima. O que acontece? Antes de mais nada, eu entendo que esta questão cabe recurso. Por quê? O gabarito é dado como errado, porque ele diz que não pode. Então ele fala aqui que não é possível. Não há como. E se nós pegarmos o artigo 37, parágrafo 6º da CF, ele diz que o servidor responderá, o servidor agente público, em ação de regresso ou regressiva, ou seja, primeiro processa o Estado e segundo processa o agente objetivo e subjetivo, tá certo? Agora, se nós olharmos com relação à interpretação, tá, do STJ, interpretação do STJ, a vítima interpretação STJ. A vítima pode processar o Estado, e o Estado chamar ao processo por meio do que nós chamamos de denunciação à lide, o agente público. Então, os dois responderiam juntos. E aqui na prova está dizendo que não é possível. Isto aqui é um entendimento minoritário. Mas para o CESP, o minoritário não quer dizer que está excluído, mas ele existe. Então, comigo. É possível
que servidor e administração pública respondam conjuntamente de acordo com o entendimento do STJ a partir de 2009. E o CESP já tem várias questões que corroborou, que concordou com esta tese. Como ele falou da não possibilidade, ele diz que não há circunstância que isso ocorra. E está como demonstrado aí na nossa explicação. Agora, eu entendo que há recurso porque ali é um entendimento que depende da magistratura. A vítima nunca poderá processar, até o presente momento, pelas interpretações jurídicas, a vítima não processa diretamente o agente. Sempre deverá passar pelo Estado. E isso depende da opinião ou da aceitação da magistratura com relação ao chamamento do processo. Então, muitas vezes, você é interessado a fomentar a questão recursal pela obediência do artigo 37, parágrafo 6º, conforme manifesta o Supremo. Mas para a nossa avaliação, a palavra de possibilidade fundamenta o entendimento do STJ, gerando o erro da questão. Tá certo? Mesa diretora, puxa o telão aí para mim. Bom, a prescrição quinquenal da pretensão da reparação de danos contra a administração pública não se estende às pessoas jurídicas do direito privado. Errado. Errado. Por que errado, professor? Porque as que são vigentes da Lei 8987/95, elas representam o Estado. Então elas respondem, aí o STF diz que entende que elas respondem de forma objetiva pela teoria do risco administrativo, tanto para usuários e não usuários. E de acordo com essa teoria, a prescrição de demanda pela vítima é de 5 anos da ocorrência do fato, ou seja, de quando ocorreu o ato de prejuízo. Tudo bem? Há casos que falam sobre a prescrição de 3 anos, conforme a do Código Civil, mas é quando o Estado está exercendo atividades privadas ou lucrativas. Assim fala até José Carvalho Filho, mas ele foi enfático em dizer concessionárias e permissionárias, tá? Ou no caso, só concessionárias de serviço público. As permissionárias também pela Lei 8987. Representa o Estado, o prazo é de 5 anos, porque a natureza do serviço é pública. Devido à indisponibilidade do interesse público, não se admite o reconhecimento espontâneo pela administração de sua obrigação de indenizar por ato danoso praticado por um de seus agentes. A questão está errada. Por quê? A súmula 473 do STF, ela fala que ele pode revogar, anular os seus próprios atos. Então o Estado tem autotutela. Isso pode ser tanto um processo administrativo como por meio de um processo judicial. Mas nada tira que a reparação possa ser por acordo. Tá certo? Possa ser por acordo. A administração pode reconhecer. Tanto que, um caso, vale a pena ler a teoria do risco integral, que o próprio Estado já se considera culpado em determinadas situações. E agora, vamos para a última. Configura abuso de poder. Abuso de poder, ele vem por desvio de finalidade, que significa uso do poder para interesse
interesse particular e com relação a excesso de poder, que é quando a ação é ilegal, ou seja, é proibida, ou é uma omissão legal, que é a conduta não prevista. Como nós sabemos, a legalidade, né? A legalidade é do artigo 37 caput da CF, né? Que tem que existir previsão expressa. Aí vamos na sequência. Ele coloca abuso de poder na categoria desvio, no caso do vício de finalidade, ou seja, atender o interesse particular. E abuso de poder por excesso, quando o ato administrativo é praticado por agente que exorbita da sua competência. Questão correta, né? E aqui, doutrina. Doutrina. Poderes, mas também pode ser encontrado no assunto de atos. Essa aqui foi a questão, digamos, mais comum da prova, tá certo? Puxa comigo. Puxa comigo, isso. Aí, senhores, nós já visualizamos as questões, né? Falamos. Aí nós temos que entender o seguinte. A prova do TJDF, ela, dentro dos números de itens, mais da metade exigiu conhecimento de jurisprudência, tá certo? Ou do STF e do STJ, e jurisprudências atuais de 2014 e 2015. Então você, por meio de seus professores presenciais ou acompanhando com a gente, também aqueles que me seguem nas redes virtuais, eu estou continuamente falando, gravando, né, mesmo que seja em casa, no meio da rua, as mudanças ou atualizações da jurisprudência, por já conhecer o perfil da banca. E, no segundo plano, usou o texto da lei, tá? Texto da lei, principalmente em referência a direitos constitucionais. Tanto na questão que se fala sobre a acumulação de cargos públicos, tanto na questão de responsabilidade civil. E fechamos com a questão essencialmente doutrinária, que se falou sobre os poderes, tá? Mas sempre invocando, falando sobre abuso, que ele pode ser poderes ou atos, responsabilidade civil do Estado, e o grande destaque da prova foi agentes públicos. Quando eu digo agentes públicos, não é só servidores, mas sim todo o conjunto de pessoas. Então dê mais atenção à leitura no livro da capitulação de agentes públicos. Isso aí também pode fazer diferença e já vem da tradição de outras provas em relação a esse ano, como STJ e MPOG. A sequência é essa daí. Fica com a gente no Aula Móvel, você que está assistindo esse vídeo, entra na minha página, entra no site do Aula Móvel também, tá certo? Que você vai ver uma turma aí muito bacana, muito preparada. E eu vou estar sempre por aqui, com as nossas dicas e com as nossas correções de provas. Tudo bem? Qualquer coisa, se você precisar falar comigo, aí está, você pode conversar comigo sobre as questões ou outras indagações que vocês tiverem. Puxa comigo, um grande abraço, muita paz, espero que tenha sido uma ótima aprovação, mas se não foi tanto que você queria, aguarde, vamos esperar o resultado. Isso aqui é um efeito preliminar, quem decide é o gabarito da prova, mas a gente acredita que tenha feito aí da melhor forma. Estamos aqui ao seu dispor. Muita paz, muita força e que venham as próximas provas. Mas aí, no caso, você já vai estar fazendo como servidor. É um segundo concurso. E isso eu torço e oro por você. Beijo do Saraiva. Tchau.